Olá, meu nome é Zac Cabral. A minha ideia com esse projeto novo que eu estou lançando aqui é de ler as obras filosóficas, né? Vou começar pelas obras de Platão. Seguirei em determinada ordem cronológica de acontecimentos, né? Por isso começaremos pela obra Eutífron. Eu estou usando esta versão aqui, que é a versão a tradução da Maria Luísa Roque. E interessante nessa versão é que ela é bilíngue, né? Ou seja, tem aqui o texto grego do lado e aqui o texto traduzido por ela. É uma tradução bastante literal, achei interessante. Tem algumas questões que eu acho que poderiam ter sido traduzidas de forma diferente, né? Isso por uma questão de escolha de palavras, enfim, né? De uma certa linearidade, né? De uma certa coerência com certos vocábulos, né? E aí isso a gente vai resolvendo com o tempo, porque parte desse projeto, né, de leitura de textos filosóficos, é lê-los cotejando, né? Lê-los tentando retomar os textos originais para ver se alguns conceitos, se algumas questões se ficam mais aclaradas. Além disso, fazer uma leitura de fato, né? Então, pretendo ler o texto, mas não somente ler, mas também comentar na medida em que vou lendo, né? E por isso, não há um tempo para terminar, né? Não há, a gente pode ficar lendo o mesmo texto durante semanas, né? Durante meses. Isso não tem nenhum problema. A leitura lenta para resolver problemas, questões que podem ficar assim meio nebulosas, né? Questões que são relacionadas com costumes, hábitos locais do mundo antigo, do mundo grego, que talvez um leitor que não tenha esses conhecimentos acabe pulando, passando, ficando um pouco aleatório, perdido com relação a isso. Então a ideia é trazer essa minha interpretação também, né? Essa minha percepção da obra compartilhando com vocês. E aí, na medida em que gostarem, a gente pode ir continuando e fazendo outras coisas, né? Provavelmente eu farei de qualquer forma, porque eu acho que isso é uma contribuição que deve bom ser feita, né? Principalmente com autores da filosofia clássica, que são autores fundamentais para quem quer entender, né, tanto a própria filosofia como entender a mesma realidade da vida. São filósofos interessantíssimos porque eles acabam discutindo coisas do dia a dia, do cotidiano, que apesar da distância cultural, histórica, né, do tempo, elas ecoam até hoje. Até porque o nosso mundo ocidental ele é bastante formatado, né, bastante devedor dessas estruturas gregas de pensamento, né, e tudo mais. Bom, então, seguindo aqui a ordem do diálogo, né, a Maria Roque, que é essa tradutora, ela divide o texto do Eutífron, que é um texto muito curto, deve ter mais ou menos umas 40 páginas apenas, né? Ela divide o texto do Eutífron em 20 partes menores. Claro que essa divisão não é dela, a divisão ela é referente a um erudito norte-americano, né, nas obras de Platão, que é o Harold North Fowler. Né? O Fowler é Fowler, é de fato um grande estudioso de Platão. Tem alguns livros dele, né, sobre as obras de Platão. Inclusive ele faz umas interpretações assim minuciosas, assim, interpretando tempos verbais, partículas verbais, preposições, arranjos, né, de linguagem. Então, um grande estudioso, e ele faz essa divisão. Né? Ele coloca, então, a obra do Eutífron dividida em 20 pedaços, né, trechos menores. Né? Não é a divisão mais tradicional, que geralmente é encontrada, né, que faz uma referência lá a você pegar também o texto e dividi-los em partes, né, e então é para poder localizar essas partes, mas é uma divisão que ele faz e é que a gente vai seguir. Por isso, a minha ideia é fazer essa leitura em 20 partes, né, concernente a esses 20 fragmentos que ele propôs na obra. E sem pressa, né? Se der, deu, se não der, não tem nenhum problema, a gente vai terminando isso de alguma forma, prosseguindo. Né? Uma coisa que é bom deixar claro desde o começo, né, é de que a ideia é tentar seguir a leitura dos diálogos
mais ou menos como se elas fossem obras literárias. Mais ou menos o que eu quero dizer, porque de fato são, né? Mas tem um propósito que talvez não seja tão literário, mas mais uma discussão filosófica, né? Mas a ideia é não antecipar demais, ou antecipar coisas que não foram ditas, né? Então a gente vai descobrindo a história à medida que a gente vai lendo. E também tentar não fazer muitas sínteses do pensamento do Platão, né, ou dos filósofos que a gente vai estudar, deixando que esses pensamentos eles sejam construídos na medida que a gente vai lendo. Isso é bom por duas razões. A primeira é de que muita gente faz síntese, tem grandes estudiosos de Platão, né, Giovanni Reale, tantos outros, né, mas que já tem uma leitura mais assim abrangente da obra, né, do filósofo, e vão sacando informações que às vezes a gente não sabe de onde ele tirou as informações. E uma leitura do texto comentada, ela é muito melhor nesse sentido porque você sabe exatamente de onde está vindo, né, cada informação que você vai construindo. De maneira que se você nunca leu o diálogo, é bom também, você pode acompanhar lendo junto. E se você já leu, é legal porque você vai relembrando do diálogo, ou relendo, né, junto comigo, e notando, né, onde vai aparecendo. E aí, na medida em que a gente for avançando nos outros diálogos, a gente pode ir retomando os que já passaram, né? Então, tomando ideias dos que já passaram para poder ir reconstruindo aí, vendo como o pensamento do Platão ele vai avançando, né? Ele vai se modificando, né? O que é muito, muito normal, né? O Platão ele não tem uma estrutura de pensamento fechada, né? Vamos dizer assim. Ele vai pensando, articulando, especulando de acordo com as próprias experiências e com as próprias reflexões, e isso vai fazer com que o Platão da juventude seja diferente do Platão da velhice, né? O que é esperado em qualquer filósofo, né? Então, o foco não é o pensamento de Platão, o foco é a obra literária dele, né? E tentar entender como nessa obra literária a gente constrói os argumentos, né, a partir delas, mas no final das contas você vai ter a ideia, uma visão geral, né, do que é esse filósofo, do que ele propõe. Bom, o diálogo então, como eu disse, é o diálogo Eutífron, né? O Eutífron. E em algumas versões mais antigas, esse diálogo tem um subtítulo, né? Eutífron é o nome de um personagem do diálogo, né? Na verdade são dois personagens que vão falar, um é o Eutífron, outro é o Sócrates. Há outros personagens que serão mencionados, a gente vai descobri-los no decorrer do texto, né? Mas há um subtítulo para esse diálogo, que não é um subtítulo dado por Platão, nem na época do Platão, ele é bem posterior, que a Maria Roque traduz por Ensaio sobre a Santificação. E outros preferem, aquilo que eu prefiro também, chamar de Da Piedade, né? Então, diálogo cuja tema, vamos dizer assim, que já se anuncia nesse subtítulo, é que vai se tratar de algo relacionado à piedade, né? Ou, no caso da Maria Roque, a santificação. Santificação que a gente vai entender dentro do conceito grego clássico, que não é o mesmo do conceito cristão contemporâneo. Muito bem, então. Começando a obra, né? Eutífron. Então, eu vou anunciar, né, quem é que está falando e ler, e aí então eu vou comentando. Primeiro, então, a usar a palavra é o Eutífron. E Eutífron diz: Que imprevisto aconteceu, Sócrates, que tu, tendo deixado tuas discussões no Liceu, perdes teu tempo aqui, agora, rodeando o pórtico do Arconte. Pois, pelo menos, presumo que tu não tens uma ação privada perante o Arconte como eu tenho. Bom, alguns dados importantes aqui, né? Então, o Eutífron, ele começa o diálogo, como eu disse antes, né? Encontra com Sócrates em um lugar que a gente vai, que o texto, né, está enunciando como pórtico do Arconte. A palavra Arconte é uma palavra apropriada para traduzir essa função, né, que é uma função de um funcionário público da administração ateniense, da cidade de Atenas. Mas a palavra grega, a expressão grega pórtico do Arconte, na verdade é Basileus Stoan. Basileus é a palavra que nós traduzimos por rei. E Stoa, ou Stoan, é a palavra que nós traduzimos por pórtico, por varanda, né?
Então, se você imaginar uma construção grega clássica, com aquelas colunas dóricas feitas em mármore branco, geralmente, né? Com algumas coisas esculpidas nelas. Essas colunas, né, que são colocadas umas enfileiradas e que são cobertas por cima por uma cobertura, né, uma laje. O que forma aquilo que a gente conhece no Brasil como varanda. Então é mais ou menos parecido com uma varanda, né, com várias colunas de sustentação. Esse espaço, né, entre essas colunas, que ficava abrigado do sol, portanto tinha ali um clima mais ameno, é chamado de estoá, que dará origem mais adiante a toda uma classe de filósofos que nós chamaremos de estoicos, né, no mundo grego, e cuja filosofia será tão influente que chegará ao mundo romano, chegará também, retornará no Renascimento, enfim, né? São filósofos muito importantes. Aqui tinham a sua atuação filosófica muito vinculado a esse espaço, né? Sentar ali na varanda, né? E dialogar, conversar, discursar, e era um espaço muito democrático, né? Onde todo mundo podia se achegar, né? No caso dos filósofos estoicos, até mulheres, escravos. Nós temos exemplos, né, de escravos que são filósofos estoicos como Epicteto, né, já no mundo romano, né, de imperadores como Marco Aurélio, também estoico. Então há uma democracia, vamos dizer assim, nesse espaço, né, onde Eutífron está encontrando com Sócrates. Eutífron, ele pergunta para o Sócrates, olha, por que você deixou, né, as suas ocupações, né, as suas discussões lá no Liceu, né? Liceu é uma palavra, né, de origem a grega, melhor, né? Liceu traduz do grego likeus, né? Likeu é um epíteto, né? um nome que está aliado ao nome de Apolo. Então nós temos o Apolo Likeu, né? Likeu significa algo como o luminoso, né? E havia lá em Atenas então um horto, um jardim, né? Esse jardim ele recebeu o nome de Likeu em homenagem, né, ao deus Apolo. E nesse jardim foi construído um ginásio. Um ginásio que tinha por função abrigar esportes. Então, a luta grega, a corrida, levantamento de peso, enfim, né, os esportes que eram praticados no mundo grego antigo. E como lugar de esportes, atraía a atenção de muita gente que ia lá para entretenimento, né? A palavra ginásio, né, vem de gimneu, né, ginásio, né, que na tradução grega significa nudez, né, porque os esportes gregos, né, nesse ginásio eram praticados por homens nus. Se você pesquisa no Google, né, e vê aquelas cerâmicas gregas clássicas, você vai ver a prática de esportes sempre sendo desenhada, né, retratada a partir da nudez, né? Por ser um espaço então desse tipo, as mulheres elas eram proibidas de participar, né, de entrar e de estar ali, né, naquele espaço em nome, enfim, né, da moralidade escrupulosa, né, de Atenas. Lá então se praticava esportes, né? O próprio Sócrates ele provavelmente gostava muito de esportes também. Não quero antecipar dados da biografia dele que não estão ainda presentes, né, nas obras literárias, mas volta e meia a gente pode relembrar de algumas coisas assim que são, eu acho que podem ser interessantes. Então o Sócrates estava lá, né, no Likeu, é um lugar onde você encontraria o Sócrates habitualmente, não só lá, também na Ágora, né, na praça pública, também nos mercados, também nos banquetes, né, nas casas das pessoas. Sócrates é um cidadão de Atenas que transita por todos os espaços públicos, né? E a vida grega não é uma vida para dentro de casa, né? É uma vida para fora da casa, né? Assim, uma vida que se vive no espaço público de fato, né? Então é normal que você encontrasse, né, esses homens gregos pensadores famosos ali vivendo no espaço público. O Sócrates a gente vai percebendo que ele é conhecido já, né? Então o Eutífron conhece o Sócrates, né? Apesar de a gente não saber muito sobre quem ele era, né? Quem era o Eutífron.
E outros autores do mundo clássico também citam Sócrates. Sócrates foi o personagem de uma comédia de um cômico chamado Aristófanes, que escreve uma comédia chamada Das Nuvens, onde ele retrata o Sócrates como uma pessoa que tinha a cabeça avoada, né? E por isso ele era motivo de chacota. Então, com isso eu quero dizer o quê? Né? Que a figura do Sócrates ela é conhecida em Atenas. Né? Ela é alguém que está participando da vida pública e que provavelmente todo mundo conhece. Além disso, Sócrates ele tem um apelido que a gente não viu ainda, né? A gente verá em um outro momento, que é a mosca de Atenas. Né? Ou seja, ele incomodava as pessoas. Então, a presença dele ali em Atenas era uma presença famosa. Falando ainda do termo arconte, né? Que a autora aqui está traduzindo de Basileus, que na verdade a tradução mais literal seria rei, né? Atenas tinha uma administração democrática. A esfera mais elevada de Atenas, né, na hora de tomar decisões, era uma assembleia de cidadãos livres, né, homens maiores de idade, nascidos de pais atenienses e que já tinham prestado serviço militar, livres, né, naturalmente, que era chamada de eclésia, né, e que depois a palavra vai servir para identificar a reunião dos cristãos, né? E depois o local de culto, né? A igreja. No tempo grego, a eclésia ela é uma reunião, né? Dos cidadãos. A eclésia ela era vamos dizer assim, administrada, né? Pautada, ela era havia um conselho que era escolhido, eleitos por um breve período para poder organizar as reuniões da eclésia. E esse conselho chamava-se Bulê. Nós podemos dizer que é mais ou menos como se fosse um senado, né? Uma coisa assim, uma instituição administrativa, eletiva, que ajudava aí a pautar as decisões da eclésia, que eram as decisões finais, né? A autoridade final pertencia à eclésia. Só que havia também representantes geralmente votados, né, geralmente eleitos, para executar tarefas. Né? Então, a parte do poder executivo, né, que também a eclésia também tinha, a eclésia também podia executar ações, né, enfim, ou pelo menos mandar ser executado. Né? Mas no caso do poder executivo, aqui nós temos nove arcontes em Atenas. Cada um deles cuidava de alguma atribuição específica. E esse pórtico, né, essa varanda, né, que dá acesso a esse prédio, que é o pórtico do Arconte, né, ou o Basileus Stoano, era relacionado com duas funções. Né? Era a função de juiz, ou melhor, né, de magistrado, para acatar denúncias de crime, né, e também para regular, administrar e prover, executar as cerimônias religiosas. Então, quem vai ao pórtico do Arconte vai ou para resolver questões de cunho ritualístico religioso, ou para resolver questões de cunho penal, de cunho de ações, né, de denúncias. Né? Então, agora, bom, é um rei, né? Mas não é um rei numa monarquia como nós pensaríamos, né, numa monarquia advinda da modernidade para cá, né, do período medieval para cá. Provavelmente esse rei, esse arconte, ele é uma reminiscência, né, ele é uma memória, né, de um período muito antigo, onde havia reis em Atenas, e que ficou lá a palavra rei para identificá-lo, mas na verdade ele não é rei porque nasceu numa família nobre ou porque tem sangue azul. Ele é rei porque ele ocupa um cargo, né? O cargo do arconte, do rei, e que vai servir como magistrado. Esses magistrados, depois da reforma de Solon, que aqui já está valendo, né? Foi antes, né? Solon foi um grande legislador grego. Eles são eleitos a cada ano, né? E para executar, né, para poder tornar viável, né, a essa
essa estrutura administrativa burocrática que existe em Atenas. Então o Altífron vai até o pórtico do Arconte, né, o Basileus Steuan, para uma razão. Né? A razão é uma questão religiosa ou é uma questão jurídica, na verdade acaba sendo a mesma coisa. O mundo grego, então, ele faz uma mistura aqui que o mundo moderno ele tenta se distanciar dela. A mistura é de que religião e direito, né, religião e justiça, elas estão imbricadas, né, elas estão misturadas. O mundo grego não faz separação imediata disso. A outra coisa importante a mencionar aqui é que havia uma distinção entre o que é religião pública grega e uma religião mais de cunho privativo, que seriam as religiões de mistério. Religiões de mistério que tinham um elemento muito mais reflexivo, filosófico, de esoterismo, e uma religião pública que tinha um elemento muito mais prático, pragmático, né, de fazer a cidade funcionar. Né? Não devemos deixar de notar que os gregos eles admitiam que os deuses eles faziam parte da realidade. Né? E por mais que você não acreditasse, que é uma coisa meio impensável, né, para o mundo antigo, mas assim, claro que haverá, né, um ou outro que irá questionar a existência dos deuses e tal, sempre será tratado como uma espécie de criminoso, né? Porque quando você critica um deus, ou quando você diz não acreditar, quando você se coloca numa posição de ofender uma divindade, você coloca em risco toda a cidade. Porque a cidade acredita que esse deus ele a protege, que esse deus ele pode se vingar, que esse deus ele pode se movimentar a favor ou contra a cidade. Você vai encontrar vários exemplos disso nas obras dos poetas gregos. Por exemplo, né, no Sófocles, quando ele escreve o Édipo, né, o Édipo Rei, ele fala, tem a cidade de Tebas, né, onde Édipo era rei, né, a gente não vou falar a história aqui, mas assim, houve uma peste que estava assolando a cidade, e aí foi convocado o adivinho, né, o oráculo, para poder explicar da onde vinha aquela peste, e o oráculo, olha, é porque aqui em Tebas há um homem que matou o próprio pai. E não foi feito justiça. E os deuses então estão punindo a cidade até que esse homem seja culpado. Né? Culpado não, ele seja punido. Né? Então veja, a ideia de que uma doença aflige uma cidade, ela está relacionada com a ideia de que há um Deus que está, de alguma forma, punindo uma ação, uma injustiça praticada. Né? E isso é básico para entender o mundo grego, o mundo antigo. Isso vai explicar também porque esse diálogo ele vai trabalhar com as categorias que ele trabalha, né? Com os termos, com os conceitos, né? E com a história, com o enredo que ele está trabalhando. Então, o que nós agora vimos é que entendemos o que é o liceu, né? Então, esse espaço esportivo e que, apesar de ser esportivo, né? Reunia muitas pessoas, muitos homens ali, e acabava sendo um espaço de socialização onde as pessoas discutiam qualquer coisa, né? Qualquer questão relacionada à vida. Né? Então, a política, a filosofia, os sofistas estavam lá falando sobre moral, falando sobre ética, falando sobre estética, beleza, falando sobre matemática, falando sobre novas descobertas científicas, falando sobre guerras, sobre notícias. Então, é um espaço onde se tem um espaço de discussão, né? De diálogo, né? de conversa. E descobrimos também que esse pórtico, né, do Arconte, né, essa estoá do rei, né, essa varanda, né, ela é um local onde você vai para resolver problemas burocráticos relacionados a rituais e a acusações criminais. Né. Esse pórtico ele ficava no noroeste da Ágora. Né. Então você pensa na cidade de Atenas. A cidade de Atenas ela é murada, né, é uma cidade... o centro dela é a praça pública, a Ágora. Aí ao redor da Ágora você tem vários prédios públicos, várias também casas, né? Enfim, né? Tem as partes mais afastadas, né? Que nós chamaríamos hoje de uma parte mais assim, não urbana, né? Esse termo não é bem apropriado, né, para isso aqui, mas dá pra gente entender. A cidade mesmo era dividida em vários desses bairros, desses distritos, né, que são chamados de demos, né, e havia uma colina bem próxima ali à cidade, né, dentro dos muros da cidade,
que era chamada de Acrópole, né? Que era onde ficava o Parthenon, onde tinha lá, que é um templo, né? A vários deuses, aos deuses gregos, e outros prédios também importantes, né? Que você pode, inclusive, visitar até hoje, né? Quando você visita lá a cidade de Atenas, na Grécia. Bom, então eu vou reler, né, agora, porque tem um outro elemento aqui importante no finalzinho da fala do Eutífron. Então, relendo a fala do Eutífron, ele diz o seguinte: que imprevisto aconteceu, Sócrates, que tu, tendo deixado as tuas discussões no Liceu, perdes teu tempo agora aqui, rodeando o pórtico do Arconte. Pois, pelo menos, presumo que tu não tens uma ação privada perante o Arconte como eu tenho. Ação privada, em grego, ela está traduzindo, né, a palavra dike. A palavra dike é uma palavra interessante, porque ela, além de ser aqui no texto a referência a uma forma de processo jurídico, que ele chama de ação privada, ou seja, quando eu vou acusar alguém especificamente de algum crime, né, de alguma questão, então eu faço uma acusação, faço um processo, né, jurídico chamado dike. Dike também é a deusa da justiça. Dike é filha de uma titanídea, né, de uma deusa anterior chamada Temis. E Temis, a gente vai conhecê-la provavelmente melhor, né, com uma imagem mais vívida, porque ela é retratada como uma mulher de olhos vendados, com uma balança numa mão e uma espada na outra, às vezes sem a balança, só com a espada também, né? Então é uma deusa que ela julga, é uma titanida, né? Então é uma divindade muito, muito antiga que julga e pratica a justiça por meio de uma perspectiva da vingança, né? A lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente. Ou seja, é uma ideia de uma justiça, como nós diríamos hoje, exegética, né? Aquela que não olha exatamente para o que os meandros, né, dos acontecimentos, mas olha apenas para a letra fria da lei. Fez, punido está, né? Então, temos que punir os ladrões cortando a mão. E aí você corta a mão daquele que roubou uma pera e corta a mão daquele que roubou milhões, né, de uma família pobre. Não, milhões de família pobre não dá, né? Mas enfim, né, roubou todos os mantimentos de uma família pobre, né? Então aquele que roubou uma maçã de um milionário e aquele que roubou todos os bens de uma família pobre serão punidos da mesma forma, porque a justiça ela é cega, né? Ela não olha as circunstâncias, ela olha só o crime e pune dessa forma, né? Temis é uma titanídea, né, que era filha da Terra, né, filha de Gaia, a deusa Terra, com Urano. E os titãs eles são historicamente, melhor, né, poeticamente, né, mitologicamente conhecidos como deuses terríveis, né, deuses violentos, né, deuses implacáveis. Então Temis é a deusa da justiça implacável. E havia inclusive uma imagem de Temis no pórtico do Arconte aqui, né? Aqui em vários fóruns de várias cidades do Brasil, você tem também essa imagem da deusa Temis, né? Mas Temis ela foi destituída do cargo, né, quando houve uma guerra entre os titãs e os olimpianos. Os olimpianos ganham essa guerra, né, a titanomaquia, e então se instaura o poder, o reinado de Zeus, e Zeus, desse reinado, né, vai haver uma outra divindade para assumir o manto da justiça, que justamente é a filha de Temis, né, que é a Dike. A Dike, então, é retratada também como uma mulher, com uma balança e uma espada, mas sem a venda, né? Então, ela começa a ter a ideia de uma justiça que olha as circunstâncias, né, dos acontecimentos, né? As circunstâncias que levaram tal fato a acontecer. Não se tem mais uma lei olho por olho, dente por dente, mas tem uma percepção da lei que tenta entender o porquê de determinado crime ter sido executado. Ele matou ou ele roubou porque estava com fome, ou ele roubou porque ele queria prejudicar, ou ele roubou porque ele queria tomar as terras, que ele queria, enfim, né? O crime passa a ser visto na sua forma mais, eu poderia usar o termo sociológica, né? Das suas razões sociais imbricadas ali
no cometimento do crime. Essa então é a ação privada que o Tifron fala, né? Fala, ó, eu estou aqui por causa de uma ação privada, né? Por causa de uma de quê, né? Uma ação privada. Eu vou mover uma ação contra uma pessoa, né? Mas eu não imagino que Sócrates, ele falando, né? Eu não imagino que você, Sócrates, faça uma coisa dessas, né? Até porque você é um sujeito que defende liberdade de expressão, né? Defende o diálogo. Então você duvido que alguém vai te ofender de alguma forma que você vai querer trazer uma ação contra alguém, né? A menos, é claro, né, que essa pessoa tenha cometido uma injustiça muito grande. Então você, como um filósofo reto, ético, viria aqui, né, tal qual eu estou vindo, né, diria o Tífilo, né? Mas não se tem notícia, né, de que Sócrates ele tinha essa verve, né, esse movimento, né, essa disposição de processar as pessoas, né? Que é isso que está acontecendo aqui. Eutífilo está processando alguém e encontra Sócrates no lugar, né, onde as pessoas são processadas, e ele está perguntando, olha, não posso acreditar que você veio processar alguém também, né? O Sócrates então responde, né? Na realidade, Eutífron, os atenienses não chamam a isto ação privada, não chamam o que está acontecendo com ele, com Sócrates, de quê? Mas sim de ação pública. E aí tem um outro termo chamado graphen, ou grafê, né? Então aqui nós temos duas palavras gregas que identificam dois tipos de ação jurídica diferente. Uma é a de quê, a ação privada, e a outra é grafê, a ação pública. A ação pública, então, é uma ação que é movida geralmente por um membro da cidade, né? Contra outro, mas a acusação da grafê tem a ver muito mais com você ter cometido um crime contra a cidade e não contra uma pessoa específica, né? Então são aqueles tipos de crimes que ofendem a moral pública, que ofendem, lesam, né, a vida social da cidade. Podemos pensar, por exemplo, né, que quando alguém é acusado, né, de atentado violento ao pudor, porque saiu na rua nu, né, ou porque estava praticando relações sexuais em público, quem está ofendido com isso não são os praticantes, né, da ação, né? Quem está ofendido com isso são as pessoas que ali passam, né, e tem que ser expostas, né, a essa ação. E por isso o Estado moveria, né, a ação contra aquela pessoa. O mundo grego não tem a função desse Estado que move ações. Portanto, é um sujeito, né, uma pessoa que, em nome da moral, em nome da defesa do Estado, move a ação contra um sujeito, né, que está fazendo algo contra a cidade, não contra ele mesmo, né? Claro que ele, né, também está se sentindo ofendido, né, agredido, porque ele é parte da cidade, mas é o tipo de ação que defende a coletividade. Enquanto que a ação privada defende o interesse daquele indivíduo, né, ou de um indivíduo, dois, né? A ação pública é coletiva. A ação privada é de quê? A ação pública é grafê. A grafê, ela tem que ser escrita, né? Ela tem que ser bem fundamentada, bem articulada. A de quê? Ela pode ser apenas verbal. Então Sócrates está falando, olha, os gregos então chamam essa ação, né, que está relacionada a mim, Sócrates, né, de ação pública, né? E aí fica a pergunta, né? O Eutífilo então fica a pergunta, né, se Sócrates está sendo acusado ou se Sócrates está acusando, né, em nome da cidade, né? O Eutífilo então ele pergunta: o que queres dizer? Alguém assim parece te fez uma acusação? Pois não farei esse juízo de ti, julgando que acusaste outra pessoa, né? Falando, Sócrates, alguém te acusou, só pode ser, né? Porque não acredito que você tenha acusado alguém de alguma coisa, né? E o Sócrates responde: de fato, não, né? De fato, eu não acusei ninguém. Eutífilo então, mas então foi outra pessoa que te acusou. E Sócrates: sim, de certo, né? Se não foi eu que acusei, outra pessoa me acusou. E Eutífilo pergunta então, quem é ele? Né? Quem é esse que acusa Sócrates? Né? Acusa em termos grafei, né? Acusa como uma acusação escrita em que Sócrates está, de alguma forma, praticando um ato contra a cidade. Então Sócrates vai responder: nem eu mesmo conheço bem o homem, Eutífron. Contudo, parece-me um jovem, que é ainda desconhecido.
chamam-no de Meleto. Assim penso. E com relação a seu demo, é Piteu. Se estás lembrado de um certo Meleto Piteu, um tipo de cabelos longos, de barba bastante espessa e de nariz adunco. Agora aqui nós temos um outro personagem, né? Um terceiro personagem, o Meleto, que ele não fala, até agora não falou, e que é o responsável por mover uma ação do tipo grafê contra o Sócrates. Quem é esse Mileto? Bom, a gente não sabe. Existem aqui, né, no texto até agora não foi dito quem ele é exatamente, né, o que ele faz. Então a gente não vai adiantar nada disso, né? O que acontece é que há linhas, né, de discussão que tentam descobrir quem é esse Eutífo, quem é esse Mileto, mas que elas são bastante inconclusivas. Se ele é um poeta, se ele é um retórico, se ele é um sofista, se ele é um agricultor, não sabe, né? Então vamos ficar com o que o texto nos diz, né? O que o texto nos diz é que primeiro o Mileto é jovem, né? O Sócrates ele tinha aproximadamente 70 anos nesse momento histórico aqui, né? Onde está sendo retratado. E no mundo grego, você é considerado alguém maior de idade a partir dos 20 anos. Dá para se considerar que alguém que consiga fazer uma acusação pública, né, uma grafê, é alguém que tem uma certa escolaridade, portanto, ele deve ser alguém bem educado, né, bem formado, é um homem livre, porque ele pode, né, fazer essa acusação e que estrangeiros, né, não poderiam fazer, e nem escravos, né? Então ele era um homem livre, provavelmente de algumas posses, que vivia na cidade de Atenas e que estava acusando Sócrates. Um jovem, né? Um jovem. Esse jovem, ele pertence ao demo Piteu, ou seja, pensa numa aldeia, né? Num que nós poderíamos chamar hoje de um certo distrito, né? Ali, que é o distrito dos Piteus, né? E no mundo antigo isso é muito comum, né? Que não há sobrenomes, então as pessoas elas são reconhecidas pelo seu nome e pelo lugar de onde vieram, né? Então, Sócrates de Atenas, o Aristóteles de Estagira, o Tales de Mileto, o Anaximandro de Mileto, Anaximenes de Mileto, e isso também vai percorrer toda a antiguidade, né? Então, se você pensar em personagens bíblicos, você vai lembrar de Jesus de Nazaré, de Maria, de Magdala, né? De Paulo de Tarso. Então, isso é uma coisa muito comum. Ou você tem uma relação, né, para identificação do seu local de origem ou do seu parente, um parente famoso, né? E se tem dois Miletos, por exemplo, em Pitos, você identifica os dois como filhos de fulano, né? Então, esse Mileto é filho, sei lá, né, de Apolodoro, do Demos de Piteu, né? Então, se tem dois Miletos de Piteu, você vai colocando outras qualificativas, né? Qualificações para poder identificar quem é o sujeito. Isso aqui vai ser uma coisa interessante, o mundo antigo faz isso, né? Para identificar as pessoas quando ainda não existia sobrenomes ainda, né? Como vai ocorrer na modernidade, né? O Sócrates também fala que esse Mileto ele é um tipo de cabelos longos. Os gregos eles tinham o hábito, né, de cortar o cabelo bem curtinho, né? Então ter cabelos longos é um sinal de distinção. Talvez uma pessoa com um estilo muito próprio, né? Com certo charme, né? Com uma certa apreensão estética, né? Um capital estético, né? Cabelos lisos bom, ele não fala cor, mas eu já imagino, né? Uma cor tipicamente grega, por exemplo, um castanho mais claro, né? Com a barba espessa, né? Então certa virilidade, né? A barba é um sinal disso. Também os gregos eles tinham o hábito também de fazer a barba, né? De não ter manter o rosto limpo também, alguns, né? Então não era, enfim, né? Então o Mileto ele tem barba espessa, ele tem cabelos longos, né? Imagino tudo muito escuro, né? Assim, castanho, né? A gente não sabe até aqui. E tinha o nariz adunco, né? O nariz adunco é aquele nariz que aponta assim para baixo, né? Nariz tipo de bruxa, né? Se ele tivesse o nariz mais reto, né? Mais para frente assim, seria o aquilino, mas nariz adunco, então um nariz meio
que aponta assim, uma característica física para identificar, né, esse Mileto. Imagino que se ele não comentou dos olhos, né, então não deve ter olhos claros, né, mas olhos escuros que são mais comuns. Né? Não comentou da pele, mas a pele grega clássica, né, ela é até certo ponto bastante caucasiana, né, talvez com alguns traços de um bronzeado, né, porque a região do Peloponeso ela é uma região quente, né, mediterrânea, né, uma região que parece muito com o Brasil, né, com o litoral brasileiro, no sentido de que tem muito calor, né, tem praia, né, e tem as peles, né, provavelmente mais bronzeadas. Né. Não tem mais nenhuma informação. O Mileto provavelmente já serviu em batalha, né, porque isso é comum também na cidade. Então poderia ter um porte físico minimamente decente, assim, né, esteticamente bonito, né? Não sei também muito forte ou muito magro, mas provavelmente praticava esportes, porque também era um comum, né, em Atenas. Um filósofo, o autor do diálogo, né, o Platão, o nome dele nem é Platão, né, o nome dele é Aristícles, né? E ele tem esse nome Platão porque ele era ele era um boxeador, né? Ele levantava peso, ou seja, ele tinha os ombros largos, ele era forte. Se você imaginar um filósofo, né, do mundo antigo, talvez você possa imaginar um sujeito magro, né, esquálido, meio pálido, né, que vive enfurnado dentro de uma casa, de um quarto, estudando. E, na verdade, longe disso, né, o mundo grego é um mundo para fora da casa. Então, filósofos que praticam esportes, filósofos que participam da vida política, que participam de guerras, né, e que, portanto, tem uma compleição física assim, não vou dizer avantajada, né, mas uma compleição física saudável, né. Então vamos pensar no Mileto assim, né, pensar no Mileto como um homem provavelmente belo, né, das feições, né, tal, viril, que está acusando Sócrates e que é muito jovem, né. Por ser jovem, ele deve ter mais ou menos lá entre 20, mais ou menos 30, 35 anos. Imagina que deve ter uns 30 anos, mais ou menos. Então você pensa num homem com essas marcações aí, né? Um homem com alguma posse, né? Algum homem com alguma habilidade também retórica, um homem que é bem formado, né? Que tem uma educação minimamente desenvolvida, né? Esse é o Mileto, né? Mileto. Então o Eutífron ele responde, né? Não lembro, Sócrates, mas que acusação te fez, né? Bom, aqui a gente pensa, ó, o Mileto ele não é conhecido, né? O Sócrates ele é muito conhecido e o Mileto não é conhecido. Portanto, há aqui um ilustre cidadão de Atenas, né? Ilustre que eu falo no sentido de ser famoso, né? Sendo acusado por um ilustre desconhecido, né? Um que parece que aparentemente o que o autor está nos dizendo é que ele é alguém que não é conhecido de todo mundo, né? Não tem uma fama de nada, nem para o bem nem para o mal, né? O Sócrates então, né, terminando agora essa primeira parte, né, da divisão que a Maria Roque faz, né, seguindo o professor Fowler, né, o Sócrates então responde: qual? Não comum parece-me, né? Então a pergunta do Eutífron mas do que ele acusa você, né? E o Sócrates então, qual? Né? Que? Não comum parece-me, pois o fato de ter compreendido tão importante assunto, embora sendo jovem, não é de se desprezar. Né? O Sócrates falou que olha, ele está me acusando de algo que assim é tão complexo, né, que eu fico admirado de um jovem entender sobre isso, né? Entender. Pois, como diz, sabe de que modo os jovens são corrompidos e quais seus corruptores. Além disso, provavelmente é um sábio, né? A palavra sábio em grego, sophos, né? Sábio. E tendo percebido a minha ignorância, a palavra ignorância aqui em grego é hamartian, que significa também pecado, né? Meu pecado, meu erro, a minha ignorância, vai ao estado, na verdade a palavra estado aqui é ruim, né? Vai à cidade, né? A polis, como a uma mãe, para me acusar como corruptor de seus coetâneos. Entendemos então aqui, a acusação contra Sócrates é a de que ele está
corrompendo os jovens, né? Corrompendo a juventude. E o Mileto, muito sentido, né? E muito preocupado com isso, vai até o pórtico do Arconte e impetra, né, uma grafê, né, uma acusação pública contra Sócrates, dizendo aqui o Sócrates, né, como se ele fosse falar com uma mãe, né? Ó, Estado, né? Ó, cidade, seu filho, ele está cometendo um ato imoral, ilegal, criminoso. Você tem que então dar um corretivo no seu filho, você tem que dar uma punição, né? Ele não pode continuar fazendo o que ele está fazendo, né? Isso que o Sócrates está falando. Um corruptor dos seus coetâneos, ou seja, coetâneo, né? dos seus de outros jovens como eles, né? De outros iguais como ele. E Sócrates não continua, né? E parece-me que é o único dos cidadãos a começar certo. Olha, Sócrates elogiando, né? Pois é certo primeiro cuidar dos jovens para que se tornem melhores, o quanto possível. Como é natural que um bom agricultor cuide primeiro das plantas novas. E, depois disso, também das demais. E exatamente da mesma maneira, Mileto expurga-nos em primeiro lugar. Nós, quem, né? Os velhos, né? Sócrates tem 70 anos, né? É velho. A nós que corrompemos os jovens rebentos, como ele diz. Então, depois disso, tendo voltado a sua atenção para os mais velhos, é claro que se tornará para o Estado, né, para a cidade, a causa de múltiplos e enormes benefícios, como de fato é natural que aconteça a quem parte de semelhante princípio. Então, o que nós descobrimos até aqui, né? Que o Mileto está acusando Sócrates, uma acusação formal, de corromper os jovens da cidade. Essa acusação, ela é uma acusação que não ofende a Mileto especificamente, como um indivíduo, mas ofende a Mileto e toda a cidade, né? Só que está fazendo um mal para a cidade, né? O que é corromper os jovens, a gente ainda não sabe, né? A gente vai ter que saber disso mais adiante, provavelmente em outra obra, que é a próxima que a gente vai ler, que é a Apologia de Sócrates, onde a acusação ela vai ser melhor explicada, né, pelo acusador. Né? Então não vamos nos antecipar, né? A gente não sabe o que é corromper a juventude, não sabe, né? Você poderia pensar em corromper a juventude e, sei lá, né, criar um culto, criar uma seita, fazê-los praticarem algum crime, né, alguma depredação, fazê-los, sei lá, se revoltarem contra a cidade, ou não se alistarem no exército, ou, sei lá, desobedecer os pais, enfim, né, qualquer coisa que instigue, né, a juventude a praticar um ato moralmente, eticamente repreensível, né, não aceito. Então, ficamos assim agora, né? Então, o Sócrates está sendo acusado disso, né? De corruptor. E note que o Sócrates, ele tá... A gente não entendeu ainda, né? Eu acho que não está claro ainda qual é o sentimento dele, né? Com relação a isso, né? A gente vai ficar mais claro com o tempo. Mas no primeiro momento eu falei assim, olha, uma pessoa que tem um interesse desse é uma pessoa louvável. Né? Uma pessoa que tem interesse de cuidar da cidade, né? De cuidar da moral, de cuidar da ética, dos bons costumes, da tradição, né? É uma pessoa louvável, né? Porque ela está fazendo algo que ela entende ser um bem para a cidade. Né? Então ela está agindo de forma ética. O que é a ética? Né? Ética é a melhor maneira de viver, né? Uma reflexão, uma determinação filosófica, né? Da melhor maneira de viver para a vida ter assim, segurança, né? Para ter harmonia, vamos dizer assim. De maneira que a política que deriva da ética é exatamente isso, né? É a aplicação da ética para a coletividade, né? É a determinação da melhor maneira de viver em sociedade. Né? Então, o Mileto aqui está se apresentando, pelo menos Sócrates, né? Nos apresenta o Mileto com um olhar que a priori, né? Se ele não está sendo irônico, como não parece ser agora nesse momento, se ele não está sendo irônico, com um olhar bastante elogioso, né, a Mileto, né, e a sua postura de cuidar da juventude, né, de cuidar dos mais jovens, para que, quando mais velhos, eles sejam homens de bem, né, pessoas que tenham uma vida conforme os padrões éticos e morais da sociedade ateniense. Né. Bom,
o que nós vamos descobrir depois, aí é no nosso próximo encontro, que a gente continua com a leitura, então, do Eutífron. Bom, por hoje é só, e agradeço a participação de todos. Quiserem comentar nos comentários as impressões, né, críticas, elogios, dicas, né, fiquem à vontade também. Aperte também o sininho para receber, né, os novos vídeos, né, e no gostei também, caso tenha gostado. Talvez se não gostou também dá no dislike, né. Eu sei que é um vídeo longo e vai ser assim mesmo que vai ser, porque não temos pressa, né. Eu quero fazer essa leitura paulatina, sempre quis, né, desenvolver esse projeto, e eu acho que mesmo que não encontre, né, eco, né, mesmo que as pessoas não tenham interesse nisso, né, o interesse muito mais é meu de produzir, né, esse conteúdo que eu acho interessante, importante, e espero que isso vá de encontro, né, com as suas vontades, com os desejos, né, enfim, né, com os seus interesses, né. Então por hoje é só, e até a próxima. Tchau!